Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa animação que você está vendo aqui na tela. Esse vídeo ele é uma dica de pandas. Para quem está acostumado com essa série vai entender por que eu estou frisando isso. Mas é um pouco diferente do formato que eu fiz nos outros vídeos, porque eu resolvi unir a manipulação no Pandas com o uso de um outro pacote que eu descobri por indicação de um inscrito e membro aqui do canal, Pedro Nora. E esse pacote que ele me indicou foi lançado recentemente e ele é muito útil para fazer essa animação que eu mostrei para vocês no início do vídeo de uma maneira bem simples. Então, nosso objetivo aqui nesse vídeo é conseguir fazer o que se chama de Bar Chart Race, o que em tradução livre seria gráfico de corrida de barras, justamente porque nessa animação as barras vão se ultrapassando. Eu vou usar como inspiração o próprio exemplo e tutorial do criador desse pacote que a gente vai utilizar aqui, que é o Ted Petru. Ele tem inclusive vídeos aqui no YouTube em que ele ensina a utilizar os pacotes que ele criou. Esse Bar Chart Race ele lançou no dia 1 de junho. Eu vou deixar aqui no link da descrição o artigo em que ele anunciou e mostrou como utilizar. Foi justamente esse artigo que o Pedro me enviou, em que eu achei muito legal poder mostrar isso para vocês também. E nesse artigo de lançamento do Bar Chart Race, o Ted Petru usa dados de Covid para fazer a animação dele. Ele utiliza os dados de alguns países sobre Covid. E o que eu resolvi fazer aqui nesse vídeo hoje com vocês é aplicar essa ideia dele para os dados do Brasil. Então, recentemente, a gente teve até um problema com esses dados, porque o governo federal resolveu tirar eles do site. Eu, inclusive, participei de uma live lá no Instagram das meninas do canal Peixe Babel, justamente comentando o que ficou chamado de apagão de dados, que foram justamente os dias em que o governo federal tirou informações históricas dos casos de Covid sobre os estados e municípios do Brasil. E depois de um embate que foi, inclusive, judicial, os dados voltaram a ficar disponíveis e eu fiz um download da última versão desses dados enquanto estou gravando esse vídeo para a gente poder utilizá-los. A primeira coisa que eu vou fazer então é instalar esse novo pacote que eu nunca usei aqui. Para isso, eu vou entrar no meu ambiente virtual e fazer a instalação. Pronto, fiz a instalação aqui no meu terminal. A gente pode ver que foi instalado com sucesso, como está dizendo aqui. E agora eu vou poder abrir o meu notebook para poder utilizar o pacote. Nesse notebook aqui, o que eu já adiantei foi a importação do Pandas e a abertura desse arquivo dos dados do Covid, que eu baixei lá do site do governo federal. Para quem não está familiarizado, o site é covid.saude.gov.br e tem essa cara aqui. Você chega aqui e baixa o arquivo. Bom, eu inclusive fiz uma visualização prévia aqui, e esse código aqui eu utilizei, para quem não sabe, em um outro vídeo em que eu falo sobre estilos no Pandas, que a gente pode fazer esse tipo de highlight nos dados. Mas isso não é tão relevante aqui nesse vídeo. Eu vou até apagar essas linhas para não confundir vocês, e a gente vai utilizar os dados a partir daqui. A primeira coisa que eu vou fazer então é importar o Bar Chart Race e confirmar que a instalação funcionou. Pronto, ele reconheceu o pacote. Uma coisa que é interessante também de destacar, que eu estou importando aqui um arquivo que não é um CSV, como normalmente eu faço. Eu estou importando um arquivo Excel. Os dados eles estão num formato de planilha do Excel e eu estou conseguindo importar. Eu acho legal destacar isso porque tem muita gente que me pergunta como faço para ler uma planilha no Pandas. Na verdade, é muito parecido com o que faz para o CSV. Só que existe um método específico para isso. Bom, e observando aqui o código, então, na verdade, observando aqui o resultado do DataFrame, a gente vê que tem vários nuns aqui, nesses dados, pelo formato como eles estão. E para facilitar, então, o que eu vou fazer aqui é eliminar esses dados ausentes para todas as linhas em que não tem um município definido. Para isso, a gente usa o método DropNA. Pronto, melhorou bastante. Bom, então eu falei para ele fazer um drop NA para o subset município, ou seja, ele vai levar em conta a coluna município para fazer essa eliminação, e eu pedi para ele fazer isso em place. O que isso significa? Se eu não passar essa informação de in place igual a true, ele vai me devolver um data frame, mas ele não vai substituir no data frame original, então ele vai me devolver uma cópia sem aquelas informações, e não é isso que eu quero. Eu quero que realmente que no meu objeto, né, Covid, como eu defini aqui, ele elimine aquelas linhas porque eu não vou utilizá-las agora. Uma coisa que eu preciso explicar é como eu pretendo fazer essa animação. No caso do Ted Petru, ele fez um gráfico de animação
para as mortes por país. Eu vou fazer inicialmente por casos acumulados. Para poder fazer a comparação, por exemplo, por estado ou região, a gente vai ter que fazer um agrupamento, porque aqui cada linha representa um município e uma determinada data. E aí tem todas essas informações aqui para cada uma dessas linhas. Uma coisa importante da gente notar é que para a gente usar esse pacote que eu mostrei para vocês do TED-P2, para fazer a animação de uma maneira bem mais fácil, ele pede que os dados estejam num formato específico. Que formato é esse? É exatamente esse aqui. Então você tem a coluna de data e depois você tem em cada coluna um país com um número de casos. No caso aqui, número de óbitos, né? Então, a gente vai precisar fazer algo parecido com isso. A gente vai precisar colocar a data na primeira coluna, ou como índice, como tá o caso aqui, que tá como índice. E a gente vai precisar colocar os municípios, ou os estados, ou as regiões em cada coluna, pra gente poder fazer o bar chart trace. E é exatamente essa manipulação que eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue fazer. Eu vou começar fazendo um agrupamento por região do Brasil, porque isso parece para mim facilitar, já dado que a gente tem 5 regiões no Brasil, comparado ao número de 5.500 municípios, que iria dificultar muito a nossa visualização. Para fazer um agrupamento por região, eu vou utilizar o Group By. O que a gente tem aqui, então, é um agrupamento por região e por data para todas essas colunas. Eu pedi para ele somar o número das colunas, porque eu estou interessada em saber a soma do número de casos acumulados. No entanto, se a gente for olhar para essas colunas aqui, código F, código município, código de região, semana EPI, não faz sentido essa soma. O código da UF, por exemplo, ele é 11 e ele não deve ser somado. Não faz sentido esse valor agregado, mas tudo bem para mim, porque eu não vou utilizar ele. Na verdade, o que eu posso fazer é filtrar apenas a informação que eu quero utilizar, que é o casos acumulado. Para isso, eu posso, por exemplo, colocar aqui. E agora eu tenho só a informação que eu pretendo utilizar. Selecionando apenas a coluna que a gente precisa, a gente está um pouco mais próximo do resultado que a gente quer, mas eu vou fazer alguns passos aqui para chegar no nosso resultado final. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso, que agora está num formato de série do Pandas, porque eu selecionei só uma coluna, em um data frame. Para isso, basta a gente fazer isso, atribuir essa informação num data frame, num objeto data frame. Pronto. Agora, a gente tem o nosso data frame e a gente tem dois níveis de índice e uma coluna de casos acumulado. A próxima coisa que eu vou fazer é o que se chama de unstack, que é desempilhar esses índices. Quando eu faço isso, ele desempilha o primeiro índice, ele joga isso como se fosse uma coluna. E aí a gente fica com as datas nas colunas e como índice a gente vai ter as regiões. E agora a gente está bem mais próximo do que a gente quer, porque quem já viu um vídeo aqui do canal sabe que existe um recurso de inverter colunas com linhas, e é isso que eu vou utilizar. Então, se eu fizer aqui o ponto T, esse T ele vem de transpose, que é a transposta, que é justamente você inverter. Quem já lidou com matriz sabe que quando a gente faz a transposta de uma matriz, a gente troca linhas por colunas. Quando a gente faz isso, a gente fica, então, muito, muito próximo do que a gente quer, porque agora a gente tem data e regiões. Só que a única coisa que tem aqui que eu não preciso é esse primeiro nível de índice que ele deixou como casos acumulados. Mas eu tenho como remover isso. Para isso eu uso o drop level. E agora sim eu tenho os dados da maneira que eu preciso. Eu tenho a data como índice e as regiões na coluna. Tendo isso, a gente pode então usar o bar chart trace. Para usar o bar chart trace, eu vou usar um único método e eu tenho que passar o meu data frame para esse método. Por isso, eu vou atribuir uma variável para esse cara aqui que eu não dei nome. Pronto, a gente tem o nosso data frame igual ele já estava. E agora a gente vai usar o nosso novo pacote. Bom, como eu resolvi fazer isso com vocês, eu acabei de me deparar com um erro. E eu acho que isso é muito legal, porque talvez você também pudesse encontrar esse erro aí. Ele tá me falando que eu não tenho FFmpeg instalado. Isso é um requisito do pacote. Eu realmente não tinha me atentado a isso, então eu não sei se na documentação ele especifica isso, mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui é instalar o FFmpeg. Bom, eu preciso ser muito honesta com vocês e dizer que essa instalação do FFmpeg levou muito mais tempo do que eu gostaria. Então, isso é uma coisa que eu vou até deixar para analisar mais nas considerações finais. Mas bom, tô eu aqui de volta e eu vou dizer tudo o que aconteceu. Eu parei essa gravação, eu instalei o FFmpeg, eu reiniciei meu computador, rodei todos aqueles passos que a gente tinha feito juntos novamente.
E aí sim, funcionou a linha de código que eu queria que funcionasse do Bar Chart Race. E finalmente eu vou apresentar para vocês o nosso Bar Chart Race. Olha que bacana! A gente tem os casos acumulados nas regiões do Brasil e como essa evolução aconteceu em número absoluto. Aqui, lembrem, a gente não está considerando relativo à população. E é por isso que o Sudeste fica muito na frente, mas ainda assim a gente pode perceber que o Nordeste vai crescendo muito, assim como o Norte. E lá no finalzinho, o Nordeste passa o Sudeste, no último dia. Então aqui, no dia 12 de junho, o Nordeste está em primeiro lugar dos casos acumulados. Bom, eu não sei vocês, mas eu achei isso muito interessante. E eu vou aproveitar e vou fazer mais um exemplo. Eu vou fazer para os estados brasileiros, ao invés de para as regiões. Para isso, eu vou mudar aqui, vou colocar por estado e vou rodar aquele mesmo código que a gente já tinha rodado. Então, a gente tem aqui, como era de se esperar, todos os estados brasileiros e as datas. Aí, a gente copia esse código do Bar Chart Race e passa para ele o nosso data frame. Bom, esse segundo caso, ele demorou bem mais tempo para conseguir rodar. Isso porque a gente aumentou bastante o número de colunas. Em relação ao anterior, que eram 5, agora se tornaram 27. Tá aqui, pessoal. Demorou, mas ficou muito, muito legal. Olha como o comportamento dos estados vai se modificando. Bom, os outros detalhes que eu quero falar para vocês é que a gente consegue alterar um pouco o layout. Então, a gente consegue mudar a transparência, por exemplo, das cores. E aí eu vou gerar novamente só o das regiões, porque o dos estados, como eu falei, demora um pouco mais para rodar. Mas vai ser aplicado da mesma maneira. E aí tem esse exemplo aqui, então, que as cores estão um pouco mais fracas, né? Transparentes, porque eu indiquei aqui com esses argumentos. Enfim, dá para fazer uma série de alterações, assim, nesse movimento, mas eu acho que o objetivo desse vídeo está cumprido. Então, a gente conseguiu fazer as alterações nos nossos dados, nos dados de Covid oficiais do Brasil, para colocar no formato de utilizar esse pacote aqui que o Pedro indicou. Então, eu gostei muito, eu preciso muito, muito agradecer ao Pedro, porque se não fosse ele, a gente não teria esse vídeo, porque esse lançamento, né, ele é muito recente, inclusive ele é uma versão beta, né, não é nem uma versão estável, como a gente diz, porque é 0.1 a versão desse pacote, mas já foi muito boa a experiência de lidar com isso. E sobre as considerações que eu disse que eu queria fazer. Bom, como eu falei, a questão de instalar o FFmpeg, ela é um requisito desse pacote. Na documentação, quando a gente vai para as instruções de instalação, de fato a gente vê que ele indica aqui que você deve instalar o FFmpeg. Então, você precisa procurar como fazer isso na internet. Não é muito difícil, apenas foi um pouco mais demorado do que eu gostaria, porque eu tive que parar o que eu estava fazendo para instalar, reiniciar meu computador e aí rodar tudo de novo. Bom, se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Considera também ser membro aqui do canal, a gente tem muitos conteúdos exclusivos para membros, talvez você goste. A gente tem também um canal oficial no Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, onde a gente entrega os nossos vídeos, nossos posts. A gente avisa quando a gente está participando de lives, então, como eu mencionei, participei da live das meninas do canal Peixe Babel, eu também participei da live no canal da Lura, então tenho sido convidada para participar de alguns eventos online, e eu gostaria muito que vocês assistissem, então dá uma olhada aqui na descrição que o link tá lá, beleza? Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima!